Olá, muito boa noite para você. Morre homem que foi baleado no pescoço ao sair de boate. Presidente Olegário confirma a terceira morte por Covid-19 em menos de uma semana. Universitários criam um projeto para desenvolver respiradores com baixo custo. Na edição desta sexta-feira você vai ver também. Polícia localiza maconha, cocaína, dinheiro e outros materiais em lote vago em Patos de Minas. Vamos mostrar as dicas e expectativas para o segundo dia de provas do Enem. Universitários criam um projeto para desenvolver respiradores com baixo custo. Em meio à pandemia, autoescolas flexibilizam o ensino para atrair alunos. Tem o futebol. No Atlético, Igor Rabelo espera jogo duro contra o Vasco no sábado. No Cruzeiro, Manuel fala das assistências e das rodadas restantes da Série B. Patos de Minas registra 62 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Moradores do Alto da Serra reclamam de sujeira em terreno onde deveria existir uma praça. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Um homem baleado no último fim de semana em Lagoa Formosa morreu nesta sexta-feira. Ele foi atingido no pescoço enquanto saía de uma boate. Douglas Soares de Castro, de 33 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na madrugada do último sábado na zona rural de Lagoa Formosa. O crime aconteceu por volta de 1h20 da manhã, na fazenda Ponte Alta, local onde funciona uma boate. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por uma testemunha, sendo que a solicitante relatou que um cliente havia sido alvejado por tiros. Chegando ao local, os militares encontraram apenas 2 pessoas. Essas disseram que Douglas já havia sido socorrido por terceiros e levado para o Hospital Municipal Dr. Bininho. Em uma conversa com uma testemunha, ela disse aos militares que estava em um quarto da residência, quando ouviu o barulho do disparo. Com isso, ao sair para verificar, encontrou com Douglas caído aos fundos da boate. As pessoas que estavam no local falaram que não presenciaram nenhum tipo de confusão ou briga entre os clientes. O proprietário do estabelecimento contou que estava no bar da casa juntamente com outras 8 pessoas que faziam uso de bebida alcoólica. Ele ainda disse que após acertar suas comandas, a vítima saiu do local, momento então que ele teria sido alvejado pelo disparo. Quando saíram para verificar o ocorrido, encontraram Douglas caído com um ferimento na parte do pescoço. Douglas morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. No início da noite dessa quinta-feira, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de maconha, além de cocaína e outros materiais que estavam escondidos em um lote vago no bairro Caiçaras, em Patos de Minas. Pois é, todo esse material foi localizado em um lote vago que fica no final da rua Carajás, entre a Avenida Marabá e a rua Maria de Fátima Borges, aqui em Patos de Minas. Os policiais já tinham informações de que esse local havia então drogas. E durante a operação da 10ª Região contra o Crime, uma operação deflagrada pela Polícia Militar que vai até o fim deste mês, a polícia foi até esse local. Lá localizou então todo esse material, viu? Olha, eles encontraram uma sacola plástica no meio de uma moita de capim contendo 71 buchas de maconha, 9 papelotes de cocaína, R$40 em dinheiro, 2 balanças de micropesagem, 4 tabletes de maconha e um de tamanho maior e outros 3 menores. Uma tesoura que seria usada para confeccionar a droga e vários saquinhos plásticos utilizados para empacotar todo o entorpecente. Ninguém foi preso nessa operação, todo o material foi levado para a delegacia e agora segue a Polícia Militar fazendo rastreamentos e levantamentos para saber quem seria o dono de todo esse material. Fato é que a população, então, também contribui denunciando, segundo a Polícia Militar, e a Polícia Militar vai atrás fazendo essas fiscalizações de rotina, essas abordagens de rotina, e agora com essa operação 10ª Região contra o Crime, fica mais intenso, né? Vários policiais nas ruas realizando esse trabalho. Depois do intervalo, vamos mostrar as dicas e expectativas para o segundo dia de provas do Enem. E universitários criam um projeto para desenvolver respiradores com baixo custo.
Depois das provas com questões humanas, no domingo passado, os candidatos do Enem terão, neste domingo, o desafio das provas de exatas. A primeira etapa do Enem, que foi sobre linguagens e ciências humanas, teve perguntas inspiradas em assuntos como desigualdade de gênero, escravização de chineses e acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa. A parte de humanas agradou a uns e desagradou outros. Eu acho que foi uma prova bem tranquila, considerando o atual cenário. Para mim é uma prova mais tranquila, né, que eu quero seguir na carreira mais que foca nesse lado. A primeira fase, por ser humanas, eu acho um pouco mais complicada, né, o cansaço mental, mas o que eu estava mais interessado mais era na redação, no tema, inclusive, que foi bem... A gente já era esperado por causa do cenário, mas foi bem um pouco mais cansativo, mas deu tudo certinho. Os estudantes que vão prestar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo domingo precisam ficar atentos, principalmente às questões de matemática. A disciplina compõe sozinha a área chamada de Matemática e suas tecnologias, um dos 4 campos de conhecimento da prova. Dessa forma, dos 90 pontos do segundo dia de prova, 45 pontos, ou seja, metade da prova, serão dedicados à matéria. A área também corresponde a 1/4 dos 180 pontos da prova objetiva, aplicada nos 2 dias. Primeiro, para os alunos, ela já significa um desafio grande, porque quando fala assim, é o dia das exatas, é o dia que tem matemática, é o dia que tem física e química, que é o grande terror deles. Então ela já envolve uma certa tensão. E outro detalhe é que é uma prova que vem logo depois do primeiro dia de prova, ou seja, eles já trazem uma carga desse primeiro dia para esse segundo dia. Especificamente esse ano, a gente tem percebido os meninos com uma perspectiva boa e um feedback bastante positivo do primeiro dia de prova. Isso pode dar um ânimo para eles. A pressão para tirar uma boa nota na prova é grande, por isso o professor deu algumas dicas. Anote todos os dados apresentados no texto, para você não ter que ler esse texto 2 ou 3 vezes. Anotando os dados, cuidado com unidades de medida. Isso aqui está em metro, isso aqui está em centímetro. Cuidado com essas unidades, porque a gente não pode confundir, senão você raciocina certo, mas acha a resposta errada por uma questão de unidade apenas. E na prova das ciências, da ciência da natureza, né, a química, a física, não se assustem com os textos, porque as questões sempre vão contextualizar ou apresentar situações cotidianas e explicar cientificamente essas situações, o que significa que ela vai trazer uma série de informação, uma gama de informação muito grande. Aí, quando você tenta absorver toda essa informação ao mesmo tempo, você se desespera. Então, calma, leia, retire os dados importantes para depois você pensar na execução da questão. Ansiosos para a avaliação, os estudantes esperam passar, para então poderem realizar o sonho deles, a formação no ensino superior. Tentar tirar uma nota boa para poder conseguir o sonho, né? É o que esperamos. Alunos do curso de Engenharia do Centro Universitário de Patos de Minas desenvolveram um projeto de um respirador mecânico com baixo custo. O objetivo é que a tecnologia possa auxiliar os pequenos municípios nos tratamentos da Covid-19. O dispositivo ainda é um protótipo, mas que em breve ganhará forma. A intenção é que todo esse equipamento seja colocado em uma caixa, pouco maior do que uma caixa de sapato. O nosso projeto é composto basicamente por um PLC, né, que é como se fosse um mini computador, com um IHM, que é onde o médico ou o profissional da saúde vai dar entrada nos dados do paciente, fazer todo o controle de oxigênio que vai nesse respirador. Também tem os dispositivos pneumáticos, as válvulas e tudo, onde vai fazer estacionamento de ar comprimido e oxigênio para dentro do paciente. O projeto foi desenvolvido por alunos do curso de Engenharia Elétrica do Unipam, com a parceria de uma empresa e profissionais de saúde. Os primeiros testes até agora demonstraram uma eficácia do respirador igual a de respiradores de grande porte e alto custo. Nós vimos a importância disso, né? Acreditamos na ideia e na demanda que existe hoje na sociedade, né? Em salvar vidas.
E esse projeto ele vai ser muito bem-vindo no sentido de salvar vidas, no sentido de ajudar o governo, ajudar as empresas, devido também não apenas a salvar vidas, mas também ao baixo custo, né? Para esse profissional de saúde que trabalha na linha de frente contra a Covid-19, o equipamento é seguro e similar aos usados em UTIs. Ele cumpre os pré-requisitos básicos para um equipamento de ventilação mecânica invasiva na UTI. Então, os modos ventilatórios básicos, o que a gente tem de parâmetro mínimo para que o paciente seja ventilado na UTI, ele cumpre sim. As vantagens do protótipo são inúmeras, desde ser fácil para transportar, como pode ser usado em qualquer local. Como é um equipamento de baixo custo e a gente consegue de fácil manuseio, então a gente consegue... Ele tem uma mobilidade muito grande, então a gente consegue usar tanto na UTI se precisar, nas unidades de pronto atendimento, em UPA, por exemplo, nos hospitais nos hospitais não, né, mas nas unidades de saúde de municípios menores. Patos de Minas é referência em saúde, mas mesmo assim foi difícil atender todos os pacientes contaminados com o coronavírus. Aqui no Hospital Regional, por exemplo, quase todos os leitos ficaram ocupados e o hospital chegou à beira de um colapso. A fabricação do novo respirador deve garantir mais um afrouxamento aos hospitais e um tratamento muito mais rápido nas cidades que fazem parte da região aqui aonde a Rede FHEMIG atende. Só que para o respirador ser aprovado, primeiro ele deve ser enviado para a Anvisa. Lá vão ser feitos todos os testes e logo depois validado a autorização. Isso deve demorar de 3 a 6 meses. A primeira etapa é fazer em pulmão de teste, né, que é um equipamento que simula a mecânica do pulmão do ser humano. A gente conseguiu junto à empresa americana o equipamento para a gente testar e na fase de bancada a gente já conseguiu os resultados esperados. Agora a gente vai para a fase experimental, que é a fase de testes em animais. Após resultado positivo, aí sim registro na Anvisa e aí poder disponibilizar para uso das pessoas no geral. O próximo passo agora é realizar os documentos necessários desse projeto para que a gente possa enviar para os órgãos necessários para poder fazer a validação o mais rápido possível e logo estar aí disponível no mercado. Se for aprovado pela Anvisa, uma empresa entrará na fabricação dos produtos. Devido a essa nova normativa da Anvisa, que a aprovação mais rápida de projetos como esse, né, é menos burocrático, a gente acredita aí que dentro de 3 a 6 meses já esteja tudo ok, com os testes realizados, com a Anvisa aprovada, né, mediante todos os profissionais da saúde também aprovados. Então acreditamos nesse tempo já esteja disponível no mercado. E este produto, esse respirador, ele será necessário não apenas durante a pandemia, mas na pós-pandemia também. Minas Gerais registrou mais de 200 mil formalizações de microempreendedores individuais. Em Patos de Minas, o reflexo desta movimentação foi com um crescimento de 20% no número de empreendedores. Foi em 2016 quando a estudante de medicina veterinária Karina decidiu empreender. A empresa da jovem de 23 anos iniciou por meio digital, mas depois de um tempo ela abriu a loja física. Nós começamos a loja online dentro da minha casa, fomos ganhando espaço, né? Foi um período assim de muito aprendizado, porque a gente começou a se expor comercialmente em eventos, comecei a vender aqui em sacolas, né, entregando na casa das pessoas, tudo, então assim, consegui ganhar uma clientela muito, muito boa, e com o tempo a gente viu a necessidade de abrir um ponto físico, né, e a gente já tem 1 ano e 5 meses de ponto físico. Assim como muitos empresários que abriram seus negócios em meio à pandemia, Karina enfrentou vários desafios. Nós abrimos em setembro de 2019, bem no ápice mesmo da pandemia. E aí, com isso tudo, novas experiências, novas formas de vender, expondo comercialmente tudo em novos jeitos, né? Tivemos que adaptar. Conseguimos lutar, conseguimos vencer, graças a Deus, aí já está tudo encaminhado. Passamos por um ano muito difícil, mas foi muito bom. Minas Gerais registrou em 2020 o terceiro maior saldo de formalizações de microempreendedores individuais, com o ingresso de 204.748 empresas. Minas Gerais registrou em 2020 o terceiro maior saldo de formalizações de microempreendedores individuais, com o ingresso de 204.748 empresas.
Os segmentos com maior percentual de formalização em Minas Gerais no ano passado foram o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, com 12.210 empresas, cabeleireiros, manicures e pedicures, com 12.195, promoção de venda, com 17.713, obras de alvenaria, com 11.685 empresas, e o fornecimento de alimentos preparados para o consumo familiar, com 8.486. Carina é um dos 10.500 microempreendedores individuais de Patos de Minas. A cidade, só no ano passado, registrou aumento de 20% no setor. Isso é um retrato do resultado de muitos empreendedores que acreditam num sonho ou que por uma necessidade perdeu o emprego, ou até mesmo perceberam a oportunidade que a pandemia trouxe, né, de novos negócios. E eles estão investindo e apostando nessa ideia de ser um empreendedor formal. Segundo a analista, muitas empresas fecharam as portas na pandemia, mas o período foi ótimo para os microempreendedores. A pandemia trouxe essa exigência de inovação, né, para atender, e esses empreendedores têm percebido essa possibilidade, essas oportunidades. Para Carina, a oportunidade de ter seu próprio negócio é única, além de, é claro, ter a autonomia para contratar um funcionário. Muito gratificante, né? Porque eu tenho 23 anos, em saber que eu consegui lidar com tudo isso, estou conseguindo saber passar por tudo isso com muita sabedoria. Lógico que a gente não faz nada sozinho, né? Tive muita ajuda, muita gente legal que sempre nos apoiou. A gente tem as críticas que também são muito boas pra gente, fazem a gente ficar mais forte. As concorrências que também são excelentes, pra gente dar um up a cada dia mais. E assim, é muito gratificante. Em instantes aqui no News tem o futebol. No Atlético, Igor Rabelo espera jogo duro contra o Vasco no sábado. No Cruzeiro, que joga no domingo, Manuel fala de assistências e das rodadas restantes da Série B. E ainda a gente vai falar que em meio à pandemia, autoescolas estão flexibilizando o ensino para atrair os alunos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os centros de formação de condutores, assim como outros setores, teve que se adaptar para seguir em funcionamento. Entre as alternativas, para não perder clientes, as autoescolas optam, por exemplo, por flexibilizar ainda mais as aulas. Hoje foi o último dia de aulas da Beatriz na autoescola. A estudante de medicina aproveitou a flexibilidade de horários de estudo durante a pandemia para tirar a carteira nacional de habilitação. No início a gente até que estranhou mais, né, no início da pandemia, que realmente a gente achou que ia atrapalhar muito a vida, mas agora que a gente está mais acostumado a usar máscara, passar álcool em gel, manter o distanciamento, agora eu acho que a gente já está mais assim, acostumado mesmo, né, com essas medidas, e até que não está atrapalhando muito a vida, não. O sonho de tirar carteira não abriu brecha para o vírus. Ela seguiu todas as normas direitinho. Todo dia o Eduardo, meu instrutor, ele higieniza o volante, né, a marcha, e aí a gente, inclusive no CAT os alunos eram reduzidos, né? Essa é a nova estratégia de autoescolas de toda a cidade para driblar o vírus e manter as aulas funcionando. Afinal, no ano passado, os centros de formação de condutores viveram um verdadeiro momento de incertezas com o abre e fecha do comércio. Foi um período de abre e fecha a autoescola, não sabe se continua, como é que vai ser, foi bem complicado. E os alunos também tinham aquele receio, né? A gente não sabia como é que ia funcionar as aulas, o contato com outras pessoas. Durante o período de isolamento social, a procura para tirar carteira cresceu bastante. Aumentou bastante mesmo, porque acumulou do pessoal que tinha ficado parado e também aumentou aqueles que criaram confiança, quiseram retornar à vida, né? E a habilitação é uma coisa fundamental para todo mundo. A expectativa é que o serviço continue funcionando. Mesmo com a chegada da vacina, as regras devem continuar sendo seguidas à risca. Os carros são toda hora, a cada aluno que sai higienizado com álcool 70, né, volante, maçaneta, cãibro. Durante o exame também e durante as aulas tem que usar máscara, os vidros têm que ficar abertos, não pode levar acompanhante. Isso aqui no carro. Nas motos também tem o mesmo processo de higienização, o aluno tem que levar o próprio capacete, não pode pegar emprestado mais, não pode levar acompanhante também, evitar o máximo de aglomeração, né? Medidas que precisam ser tomadas para que o setor continue trabalhando, né? E evitar
o maior contágio, a maior proliferação do coronavírus entre ali as pessoas que precisam utilizar os mesmos equipamentos nestas autoescolas. Vamos falar de futebol, mudando de assunto. Atlético e Vasco se enfrentam neste sábado em um confronto de extremos na tabela de classificação. Enquanto o Galo busca a ponta da tabela, o clube carioca luta para escapar da zona da degola. O zagueiro Igor Rabelo falou nesta sexta sobre a expectativa para a partida que passa a ser decisiva nesta reta final do Brasileirão, para seguir sonhando com o título. É uma final, né? Um jogo muito importante para a gente. Sabemos que está chegando no final do campeonato e a gente tem que estar preparado para todos os jogos. Esses 3 próximos jogos são muito importantes para a gente, para que a gente consiga o nosso objetivo final, que é ser campeão. O jogador ainda avaliou a diferença entre o jogo anterior para este duelo com o Vasco, que está na zona de rebaixamento e, teoricamente, poderia ser um jogo mais fácil. Não tem jogo fácil, né, no brasileiro, sabemos disso. Todo jogo é difícil, é complicado. É difícil contra o Grêmio lá que está lá em cima, difícil contra quem está brigando lá embaixo, porque quer sair daquela situação. Sabemos que o Luxemburgo motiva muito a equipe, vai fazer de tudo para eles saírem dessa situação, então a gente tem que estar preparado com o estilo de jogo que a gente vai propor, né, que é o nosso sempre estar ofensivo, né, porque a gente precisa mais do que eles. Nessa temporada, o Galo é o melhor mandante, mas pior visitante, não tendo sido eficiente na casa dos adversários. Sabemos que o Vasco é muito forte lá, né, em São Januário, mas foi como você disse, a gente pecou bastante aí no campeonato fora de casa. E se a gente conseguisse pelo menos pontuar fora de casa, né, a gente estaria numa situação melhor. Foi o que eu disse antes, a gente tem que buscar sempre estar pontuando nesse final do campeonato. Os 10 últimos jogos, né, são importantíssimos para se decidir o campeonato, então é aquilo, a gente não pode perder e não pontuar, então a gente tem que sempre buscar estar pontuando nesse final do campeonato. Mas a gente vai lá com muito foco, muita humildade, buscando o nosso trabalho, que a gente já tem a filosofia de jogo que o São Paulo propõe para a gente, e vamos buscar a vitória lá. A Série B do Campeonato Brasileiro foi sofrida para torcedores e jogadores do Cruzeiro, não tem como negar, né? O time não conseguiu acesso à elite nacional e por pouco não foi rebaixado, né? Mas nem tudo foi perdido, não. O experiente zagueiro Manuel faz questão de destacar o empenho dos atletas mais jovens em meio às dificuldades. Na vitória contra o Operário na quarta-feira, o zagueiro foi autor das assistências que resultaram nos gols da Raposa. Primeiro foi para tentar tirar a bola, né, e conseguir tirar a bola numa direção boa, que acabou saindo um gol do Sobis, uma cabeçada que a gente faz sempre treinamento aqui, mas não foi um lançamento assim, uma coisa assim, vou fazer aquilo, não, foi tentar tirar a bola e acabou sendo um lançamento e um passe pro Sobis, né. O segundo, a gente treina bastante isso, né, que o Filipão sempre pede isso, lançar no espaço, que a gente tem jogadores muito rápido, e conseguir dar um belo lançamento, e o Pote conseguiu fazer um belo gol também, né, mas isso também é importante porque a movimentação é muito importante. Então o Pote conseguiu fazer uma boa passada ali, eu consegui dar um belo lançamento, mas isso é coisa de treinamento que sempre o Filipão pede, que dá no espaço, porque a gente é jogador rápido, e eu consegui acertar e conseguimos sair com a vitória, que era o mais importante naquele momento que a gente precisava para dar uma tranquilidade maior. Neste retorno ao Cruzeiro, Manuel tem se tornado uma peça decisiva para reerguer o clube dentro de campo, junto aos jogadores, em sua maioria da base celeste. Fico feliz, né, poder ter ajudado o Cruzeiro, poder estar num grande momento, estar trabalhando com jogadores mais jovens e eu poder estar ajudando, né, poder estar orientando. Fico feliz com isso, né? Também ressaltar uma coisa muito importante também. A gente tem vários jogadores que subiram num momento muito difícil do clube. E os jogadores foram homem pra caramba para poder vestir a camisa do Cruzeiro e poder honrar a camisa do Cruzeiro, né? Em todo momento, aí, toda a dificuldade que teve, os caras conseguiram jogar, conseguiram vestir a camisa. Então, eu fico feliz de fazer parte desse grupo, porque os caras se dedicaram do começo ao fim. Depois de ter se garantido na Série B, escapando do risco de queda, o defensor espera realizar bons jogos nas rodadas restantes da competição. A gente tem um jogo agora em casa contra o Náutico. A gente já
Conseguimos um resultado na quarta-feira que nos deixa mais tranquilo, né? E contra o Náutico a gente tem que entrar com tudo para a gente poder ganhar a partida. Depois Paraná fora, vamos tentar ganhar essas 2 partidas para a gente ter aí 10 dias, 15 dias tranquilo, para depois voltar, né? Bem descansado, porque vai ser um ano muito difícil, um ano onde vai precisar de todos os jogadores, muito concentrado, porque vai ser um ano complicado. Daqui a pouco aqui no News tem análise de notícias. Presidente Olegário confirmou terceira morte por Covid-19 em menos de uma semana. Patos de Minas registra 62 novos casos da doença em 24 horas. Agora tem a nossa análise de notícias, hoje com o jornalista e apresentador Matheus Borges, que está aqui na bancada do News comigo. Boa noite, Matheus. Olá, Odair, boa noite para você que está em casa. Um prazer imenso hoje estar sentado aqui nessa bancada com você. Matheus, a gente começa então a nossa análise de notícias falando da cidade de Presidente Olegário. Vamos colocar aí na tela, Vinícius, por favor. A Presidente Olegário, Matheus, registrou mais um óbito em decorrência da Covid-19, né? A terceira morte confirmada nesta semana, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde. E aí a gente tem um comparativo entre ontem e hoje, mostrando que a diferença nas notificações não tem sido tão grande assim, embora as mortes tenham ocorrido 3 dias seguidos aí nesta semana, então. É verdade, Odair. Como você bem disse, esse é o terceiro dia consecutivo que a cidade vem confirmando um novo óbito. E os números que Boaventura... É o costume, né, Matheus? É o costume. Da pela manhã, Odair, desculpe. Olha só, e como a gente percebe, Odair, os números cada vez mais são crescentes e pelo tamanho da cidade é sim de se preocupar. E aí a gente tem aquela questão, né, Matheus? Porque há um reflexo quando você fala de cidades próximas, porque Patos de Minas tem uma microrregião muito próxima, né? As cidades, elas estão muito juntas, então o que acontece? Uma cidade reflete na outra. Esses números, eles fazem parte do cotidiano de todos, até porque nós temos aqui uma área de saúde que contempla todos esses municípios, uma macro-região muito grande, sem se falar nessa micro-região. Ou seja, se nós temos uma incidência de Covid-19 em um grande centro como Patos de Minas, possivelmente esses municípios pequenos são afetados ou, em contrapartida, esses municípios, quando apresentam vários casos também, tem uma incidência em Patos de Minas porque há uma rotatividade de pessoas entre essas cidades, né? É verdade, Odair. E uma coisa que nós não temos percebido nas últimas vezes aí, pelo menos nesse início de gestão e final da última gestão aqui em Patos de Minas, seria possível uma conversa com os municípios vizinhos? Porque, como você bem disse, um município interfere no outro. Como que um pode ajudar o outro? Um vai permitir que aconteça a aglomeração, que se faça festa política e o outro não? Do que adianta? É preciso andar junto, porque a gente está falando de vidas que a cada dia mais estão sendo perdidas em Patos de Minas, Presidente Olegário, em toda a nossa região. Ô, Matheus, por falar na região, já que você citou essa questão aí de aglomerações ou não, né, dos impactos disso tudo, nós vamos mostrar então um boletim da cidade de Lagoa Formosa, que me chamou a atenção alguns dados. Até mais cedo eu não tinha conseguido os dados de ontem, mas aí eu entrei em contato com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e eles me repassaram o boletim de ontem para a gente fazer esse comparativo aí entre ontem e hoje. Se a gente for analisar, Matheus, também assim como o presidente Olegário, o número de casos não é tão grande de um dia para o outro, né? Nós tivemos casos confirmados ontem 694 para 702 hoje, né? E aí, mas tem uma questão tem uma coisa que chama atenção aí, que é justamente óbitos suspeitos. Ontem 8, hoje 9, ou seja, nós temos 9 óbitos suspeitos aí que ainda não foram, óbvio, né, suspeitos não foram confirmados. E é aquela questão que a gente sempre fala aqui, dessa demora em se ter uma definição sobre esses óbitos, quando hoje, diferente do mês de março, do início da pandemia, nós tínhamos uma dificuldade de detectar se foi Covid ou não. Hoje isso tem se tornado muito mais fácil pelas tecnologias que a gente tem, pelos exames que se tem hoje em dia, né, Matheus? Para poder comprovar esses óbitos, se foi ou se não foi. Né? Sim, Odair. E a grande pergunta é, por que essa demora para se confirmar? Nós temos aí esses 8 óbitos até ontem, que vinham aí meses sob investigação e até agora nada. Agora entra um novo óbito, agora são 9 óbitos sendo investigados na cidade de Lagoa Formosa.
E aí, o que vocês estão esperando? Estão esperando o Estado confirmar? Mas por que tamanha burocracia? Colocar número para a população apenas não basta. É preciso explicar o porquê esses números estão ali e quando eles terão uma solução. São 9 famílias, 9 vidas perdidas, 9 famílias que vivem com a incerteza. Será que o ente realmente foi morto aí, perdeu a vida para a Covid-19 ou não? São dúvidas aí que precisam ser esclarecidas e nada melhor do que os órgãos competentes para resolver essas questões. Lembrando que esse número aí, inclusive, que tá na tela, o Vinícius tirou, mas estava na tela aí, esses 16, nós temos confirmados lá, 16 óbitos, né? E aí, Matheus, tem uma questão que você falou sobre a aglomeração. Ao que parece, ao que tudo indica, pelos boletins que a gente tem visto de Lagoa Formosa, aquelas aglomerações imensas que tiveram durante as eleições, aparentemente não refletem esses números que estão sendo apurados aí, né? Aparentemente não houve uma disseminação, um contágio maior da Covid lá em Lagoa Formosa, diferente de Patos de Minas, que não teve aglomerações tão grandes como as de Lagoa Formosa, mas que os números não param de subir. Será que a cura da Covid estava por lá, Odair? Pois é, muito estranho, né? Não é possível. Nós temos 694 ontem, hoje 702 casos confirmados. O que é que está acontecendo com esses números? Vale lembrar também que Lagoa Formosa precisa apresentar esses números, levar para maior conhecimento de pessoas. Não basta apenas colocar em uma rede social e esperar que as pessoas se informem por ali. É dever do poder levar as informações com clareza, com transparência, para quem, claro, é de interesse. Esses números, inclusive, mostram também que o número de UTI lá, ontem eram 2, hoje uma UTI apenas ocupada. Vamos seguir, Vinícius, então. Matheus, ainda sobre o assunto, nós vamos agora aos comparativos, o Vinícius já colocou na tela ali, aos comparativos dos boletins de ontem, hoje, de Patos de Minas, né? Foram mais de 60 casos no intervalo de 24 horas, contabilizados aí para Patos de Minas, que tem uma evolução de casos que não se estabiliza e não abaixa, né, Matheus? Não tem baixado, tem se mantido em alta. É verdade, Odair. O que chama muita atenção é o número de óbitos confirmados aqui em Patos de Minas. Quando a gente pega ali para olhar o número de percentual de curados, é claro que dá um alívio. Mas eu me lembro de alguns meses nós estávamos aqui noticiando o primeiro caso de Covid-19 em Patos de Minas. Hoje já são 5.000, mais de 5.000 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus aqui em Patos de Minas, 103 vidas perdidas e é preciso, Odair Cardoso, quando a gente trata de Patos de Minas, que é referência para a saúde de toda uma região, de que medidas eficazes sejam feitas. É claro que quando a gente fala de medidas eficazes, é preciso a gente reforçar do poder e, claro, da população para que se use máscara. É todo um incentivo ali, como a gente diria, uma hierarquia de exemplos para que esses números possam se reduzir aqui em Patos de Minas. E, Odair Cardoso, 402 pessoas se recuperando em casa ontem, hoje 424, mas mais de 5.000 pessoas contaminadas em Patos de Minas. Vamos à taxa de ocupação então, né, Matheus? Essa taxa que é a estrutura hospitalar que a gente tem, que atende Patos de Minas, esses números aí consideram Patos de Minas e também os municípios da micro e até da macro região, pessoas de outros municípios que vêm se tratar em Patos. Nós temos esses números aí estabelecidos, a ocupação total também continua em alta. É verdade, se a gente for pegar os leitos públicos e privados ontem, eram pouco mais de 15%. Hoje, clínicos já tem mais de 60%. UTI, ontem, pouco mais de 68%, hoje, 78,57%. São números realmente alarmantes, preocupantes, por mais que na ocupação geral ontem era maior, hoje está menor, mas quando a gente pega número por número, porque a gente sabe que essa ocupação total é uma média geral, mas sem dúvida alguma, em cada setor se tem um sinal de alerta de medidas. Muito bem. Vamos seguir aqui, Matheus, porque a gente tem visto em muitos estados denúncias de pessoas que vêm furando as filas de vacinação contra a Covid-19. Uma coisa horrível, né, de se imaginar. Em Minas Gerais, o governo divulgou que pretende atuar preventivamente para garantir a integridade da ordem de prioridade da fila de vacinação. E é o mínimo que se pode fazer, né? As denúncias no estado, Matheus, podem ser feitas em um canal chamado Canal Coronavírus, que é exclusivo aí para receber as demandas relacionadas à Covid. Está na tela, inclusive, aí, né? Isso para todo o território mineiro.
O cidadão pode acessar esse serviço na Ouvidoria Geral, né, que está aí. Esse é o site da Ouvidoria Geral, é www.ouvidoriageral.mg.gov.br. Além disso, essa semana, a Secretaria de Estado de Saúde lançou um portal para dar mais transparência sobre os imunizantes, né, sobre essas vacinas recebidas e ajudar a esclarecer as dúvidas da população, que fica essas informações ficam no endereço vacinas.mg.gov.br, também está aí na tela. Este é o portal, né, que reúne as informações sobre os números de doses, a expectativa de pessoas serem vacinadas e informações sobre os grupos prioritários. Essa visibilidade, essa transparência, ela precisa existir, né? A gente tem que entender que ela precisa existir, né, Matheus? Uma vez que nós temos aí um momento em que, em outros estados, autoridades, pessoas que não deveriam ser imunizadas estão se imunizando, estão aí fazendo uso de uma vacina que é para grupos definidos pelo Ministério da Saúde, né, que são os idosos que estão ali em instituições, são os funcionários das instituições, são as pessoas com comorbidades, né, são aqueles primeiros grupos. E aí a gente vê que a necessidade de se criar um mecanismo para que as pessoas não burlem essa situação. É muito complicado, né? É verdade. O governo, quando traz uma novidade como essa, se ele espera parabéns então ao governo por fazer o mínimo. Mas quando a gente vê que, Odair, pessoas que são vacinadas indevidamente, isso falta um pouquinho também de senso e a gente precisa compreender que esse momento a gente está tratando de vidas e é preciso, claro, seguir uma norma, seguir uma regra, a partir dos profissionais da saúde, dos grupos prioritários estabelecidos e a partir de então entendermos que a hora de cada um vai chegar. Recentemente, Odair, uma senhora de 103 anos, ela abriu mão de ser vacinada para que outras pessoas pudessem ser vacinadas. Aparentemente, a gente pode até falar, bela atitude, mas a gente precisa entender que essa ordem de grupos prioritários precisa ser seguida. Quem fala são estudiosos, pessoas que entendem o atual momento para que toda essa situação possa se resolver o mais rápido. Até porque essa é a maneira de lidar, né? Esse é o momento de a gente entender que existe uma hierarquia. Podemos chamar de hierarquia? Podemos chamar uma fila, né? Sim. De vacinação, de imunização, que precisa ser respeitada. Nós não podemos, num momento como esse, termos aí o famoso jeitinho brasileiro, como a gente teve aí um prefeito de uma cidade e tal, um político de outra cidade que acabou furando a fila e se imunizando, o que é um absurdo. Matheus, a gente tem uma outra informação, a gente muda de assunto agora, saindo do informativo aí sobre saúde. Vamos às notícias policiais, porque você traz para a gente aí uma notícia relacionada a um crime ocorrido na vizinha cidade de Vazante, não é isso? Exatamente, Odair. Na tarde de hoje, por volta de 3 horas da tarde, um homem teria então deixado uma sobrinha ferida, teria ainda matado uma sobrinha de 14 anos e ainda deixado a mulher dele esfaqueada. Vamos acompanhar. O homicídio foi registrado por volta das 3 horas da tarde em um bar que fica no bairro dos Ipês, em Vazante. Segundo informações, a motivação para o crime e o homicídio teria sido uma briga entre familiares. Tudo teria começado no bar. O homem, identificado como Jair Mendes da Silva, antes de tirar a própria vida, teria esfaqueado a companheira, identificada como Leonilda Alves da Silva, de 32 anos. Na sequência, atirado contra as 2 sobrinhas dela, a adolescente Alice Fernandes da Silva, de 14 anos, e uma jovem de 18 anos, identificada como Agna Alves da Silva. Logo após, o homem foi para um cômodo que fica no fundo do bar e se matou. As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal para atendimento. Leonilda Alves da Silva teve cortes profundos pelo corpo, principalmente nos braços. Agna Alves da Silva foi alvejada por um disparo de arma de fogo. Ela está grávida. As 2 vítimas estão estáveis e serão encaminhadas para a cidade de Patos de Minas. A vítima fatal é a adolescente Alice Fernandes da Silva, morta por um disparo de arma de fogo. Jair Mendes da Silva efetuou 4 disparos contra as vítimas. Ele era o dono do bar conhecido como Jair Pezão. Matheus, um crime horrível, né? Todo crime é horrível, evidentemente, mas esses crimes assim que envolvem passionalidade, familiaridade, inclusive, essa relação próxima, eles são sempre mais chocantes, né?
É verdade, Thair. A gente está falando então de uma família que foi destruída na tarde dessa sexta-feira. Esse homem, que então tudo teria começado nesse bar, a briga entre os próprios familiares, ele esfaqueou a companheira, a sobrinha dele de 18 anos está grávida, a mulher e essa sobrinha de 18 anos devem ser encaminhadas para o hospital regional aqui em Patos de Minas. Já essa garota de 14 anos, sobrinha dele também, acabou sendo morta por um disparo de arma de fogo feito por esse homem. Muito bem, a gente vai fazer então, Matheus, um rápido intervalo e na sequência nós vamos mostrar aqui que moradores do Alto da Serra estão reclamando de uma sujeira em um terreno onde deveria existir uma praça. É já. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Atenção, produtor! Vem aí o Balcão de Negócios com Patos, de 18 a 23 de janeiro. Além de toda a linha agrícola, contaremos com todo o portfólio de medicamentos, nutrição animal e implementos para seu manejo. As lojas agropecuárias estão preparadas para lhe receber, além do atendimento via WhatsApp ou ainda a equipe de campo. Balcão de Negócios com Patos, de 18 a 23 de janeiro. Patrocínio Agrocerrado, Agroquima, Delaval, JA, KWS, Nutron, Prodap, Pioneer, Terrena e Virbac. Você sabia que grande parte dos acidentes são provocados por falta de manutenção na suspensão? Então venha para Patos Eixos, alinhamento e balanceamento, peças novas, recuperação de peças para suspensão e de rodas de liga leve de ferro. Patos Eixos, trabalhando para a sua segurança. Classificados Tintim. Anunciou, vendeu. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Agora a gente mostra uma reclamação que vem do bairro Alto da Serra, onde os moradores reclamam de sujeira e mato alto em um terreno que, segundo eles, seria espaço para a construção de uma praça, o que até agora não aconteceu. Em meio a tantas casas, um terreno baldio com muita sujeira e mato alto. A situação do lote vago incomoda os moradores que vivem nessa região. Tá tendo esses bichos, esses insetos, cobra, rato, escorpião. Tem vários tipos de inseto que tá vindo para a porta nossa. Logo à tarde, assim que as crianças estão brincando, é a hora que mais aparece essas coisas. Bicho morto, eles põem no saco e jogam aqui. E aí fica uma carniça, né? Porque aí a gente que mora daqui, quando vem o vento, bate tudo na casa da gente, fora o tanto de mosquito que fica, né? Pela sujeira que o povo joga. Resta material de construção, ele joga tudo aqui. Já pediu para limpar uma vez, tirou, mas aqui ficava um entulho muito grande. E aí junta tudo enquanto é bicho, né? Esse lote vago fica na Rua 3, aqui no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. É uma grande área que era para ser destinada para a construção de uma praça pública. Só que desde quando o bairro foi inaugurado, isso não aconteceu. A gente vê crianças, por exemplo, brincando por aqui, mas em meio a muito mato, entulho e perigo. Até porque, segundo os moradores, aqui tem muito acúmulo de lixo, entulho e também animais peçonhentos. Eles querem que isso aqui seja limpo, a praça seja construída e que eles possam ter mais dignidade na hora de fazer um passeio, até mesmo uma atividade física, com um passeio bem construído. Fazer esse um passeio fica bom, né? Aí as crianças brincam, que tem muito menino que brinca aqui na rua, os vizinhos vêm pra cá brincar. As crianças gostam de dá pra fazer uma caminhada, legal, né? Se tivesse algum proveito, né? Pode ser uma escola, igreja ou uma praça para as crianças brincar mais próximo, né? Várias reclamações foram feitas à prefeitura sobre a situação precária do local. Porém, o órgão só veio algumas vezes por aqui, retirou o lixo e foi embora. Para os moradores, ações paliativas não adiantam. Aí tá complicado para nós, né? Que mora muito próximo, é entulho. Tudo é aqui. Nada. Só vem pedir voto. Na hora que eles ganham, eles desaparecem. Pelo menos limpar aqui, né? Porque quando fica limpo, fica muito bom. E a vista é muito bonita também quando limpa. Matheus, em nota, a secretaria relacionada a essa questão de limpeza, né, de urbana, informou que esse serviço já foi repassado para o órgão responsável e que isso vai ser resolvido. Mas é uma questão que
demanda tanto tempo, se arrasta e que nunca foi resolvida. Inclusive uma praça prometida não foi construída. Essa é uma de muitas que a gente vê, né? Pegando o gancho da fala dessa senhora, Thair, quando ela diz a vista que é muito bonita, a gente para pensar quantas vistas aqui em Patos de Minas também são bonitas e por causa de descaso do poder público estão aí abandonadas. Mas uma questão, Thair, que é importante a gente ressaltar aqui, é aquele famoso ditado, dar tempo ao tempo. Uma nova gestão está se iniciando agora. É preciso dar tempo? É preciso dar tempo, mas é preciso de ação também. Não basta dizer que vai ali, vai olhar o problema, vai tentar, acima de tudo, tem que pegar o problema e solucionar de uma forma rápida. É promessa? Tem que cumprir. A gente espera que essa administração tenha a sensibilidade que outras não tiveram, porque a praça, esse ambiente público, ele é importante para aquela comunidade, até para uma questão ali de estar com aquelas crianças em um local seguro, né? De manter como ela falou, uma vista bonita, de manter uma área conservada, né? Bem preparada ali, ainda que não seja uma praça como uma do centro da cidade, mas seja uma praça com uma área para esportes, né? Para diversão, para que a própria comunidade possa usufruir. Esperamos que essa administração tenha essa sensibilidade diferente de outras que não construíram isso lá, né? Justamente, é preciso ter essa sensibilidade, porque se a gente parar para comparar a situação ou a localidade que as pessoas no centro da cidade têm aqui, uma praça, um lazer bem próximo delas, as pessoas que moram no lugar mais alto da cidade ou em outras localidades não têm as mesmas vantagens que quem mora no centro ou outras regiões tem. É preciso ter uma sensibilidade com esse pessoal que mora também, assim como um todo, não é mesmo? Muito bem. Com essa, eu só tenho que agradecer aqui o meu colega Matheus Borges por ter vindo ao News. Seja bem-vindo ao News, volte mais vezes para que a gente possa aqui debater vários assuntos. Obrigado por estar aqui conosco nessa sexta-feira, viu? Sou eu quem agradeço, Odair. Vou confessar o friozinho na barriga de sentar aqui nessa bancada, estar ao lado de você, que é um grande jornalista, uma inspiração para mim. Sempre um prazer. A gente volta em breve aqui na Análise da Notícia. Então vamos dar boa noite pessoal de casa, né? NTV News volta amanhã, no mesmo horário, às 19 horas. Boa noite para você. Boa noite e até segunda-feira.